esse ano pensando como seria a abertura, com a escola renovada, entregando uma das últimas etapas aí de obras, né, um projeto de obras de renovação que já vem durando pelo menos mais de 5 anos. Começamos lá pelas salas de aula do ensino médio e fomos renovando toda a estrutura pedagógica, laboratórios, educação infantil, a parte de secretaria, e depois daquele pátio, a criação de novos espaços, né, o Maker, que trouxe aí tanta alegria, junto com programação, mídias e tal, deu uma renovada. E aí a gente começou a receber aquela informação: nossa, a gente tem ouvido falar tão bem do Eliezer, o Eliezer é uma escola que está renovada, uma escola que está, né, com os olhos no futuro. E a gente pensou, sem dúvida, é como uma escola deve ser, com os olhos no futuro, mas a gente não pode esquecer de todos aqueles que vieram antes de nós, né? Considerando que são duas instituições que, num determinado momento, se fundiram e que já está completando 20 anos, né? Essa fusão já tem aproximadamente 20 anos. Olha só, representando a família Eliezer Stender, nós convidamos Leia e Israel Taba. Não é isso? Por favor, Leia, por favor, Israel. Convidamos também para compor a mesa Bernardo e Renata Griner, representando a escola Max Nordal. Convidamos para compor a mesa também as ex-diretoras e membros da equipe de gestão das escolas Eliezer e Max Nordal, Shirley Paul, diretora, e Sônia Guiventer. Olha, nós temos uma Morá aqui também, muito querida, que eu acho que foi do Max Nordal, Esther Dorfman. É isso, Morá? Gostaria de compor a mesa, Morá? Sim, por favor. Quero convidar para compor a mesa também Fábio Bildec, presidente da diretoria da sala. E Bruno Gobli, meu colega da direção. Na verdade, eu queria chamar todos vocês para essa mesa, gente. É que não ia dar. Todos se acomodaram. A gente sempre tem que tomar cuidado para a gente não cometer aquele equívoco de faltar alguém, mas a gente foi formatando esse evento de abertura de ano letivo para professores e a gente ficou tão empolgado, emocionado com essa ideia e com esse evento que a gente quis expandir um pouquinho e convidar também pessoas que têm um vínculo histórico com a escola, seja com o Eliezer, seja com o Max Nordal. Então a gente tem aqui a presença de algumas pessoas, eu queria só dar essa menção. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Hélio Schwerter, que está ali atrás do governo, a Eliane Pichol. Desculpa. Marquito, cadê você? Você é nosso convidado, Marquito, por favor. Tá vendo? Tá vendo o que a emoção faz com a gente? Como assim? Conselho da Mantenedora. Me perdoe, por favor. Então, continuando, falei da Eliane, tem os netos do Lélia Taba, estão todos aí, Flávio, Bernardo e Tatiana, não sei se são todos, mas estão uma boa parte da família. O Daniel Tabaco também está aqui presente, ex-avô da escola. Hélio Scherman, o presidente da Diretoria de Paz.
Jana Stuber, ajudou muito no Instituto com a gente, a Ruth Dweck, a Marina Gottlieb, que é minha mãe. Temos também o Nilvio e a Isabela, os arquitetos do projeto do Núcleo Pedagógico, desse movimento todo de obras na escola. A gente aproveita para lembrar que, assim que acabar aqui, a gente vai fazer a inauguração do Núcleo Pedagógico novo. Vocês se preparem, porque tá bacana. E tem um Comes e Bebes lá, para quem quiser também. E Rubem Ferman, que está ali, nosso presidente. E Rosânia e Helena Jablonski, que estão aí também. Espero não ter esquecido ninguém. Vamos lá, Thelma. Vamos passar a palavra para a família Taba, que é Israel. Tem microfone aí? Bom, primeiro, boa tarde. Estou muito emocionada por estar aqui. Estão me ouvindo? Sim. Porque assim, eu fui professora aqui, então a sala de aula para mim é ótima, mas uma plateia, né, dona Thelma? E acesso uma coisa informal com os professores, não escrevi nada. E aqui estou eu na frente de vocês para narrar um pouquinho da história do Léria. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar assim, um breve resumo da trajetória dele, desde a cidadezinha que ele nasceu até a fundação da Eliezer, muito resumido. Meu irmão vai, então, falar um pouquinho sobre a filosofia pedagógica, a filosofia educacional dele, e qualquer pergunta, o que eu puder responder, eu respondo, tá certo? Vai ser assim, de cabeça, porque eu realmente não achei que ia ser um bate-papo, sim, informal, tentando, mas não. Tudo bem, vamos lá, a gente enfrenta, né? Então, vamos lá. Professor Tabak, meu pai, Léria Tabak, vou começar desde o nascimento dele até ele chegar à fundação da escola. 200 famílias judias e 3 não judias. Uma família na Polônia. Obrigada. Então, ele teve uma educação assim de início no Heider, religiosa. O pai dele, todas as famílias eram ortodoxas, religiosas, mas no ano que ele nasceu, em 1908, foi um ano em que em Chernovitz deu-se a conferência em prol da língua ídis. E depois, vários anos depois, começou a surgir uma enorme literatura ídis laica, e ele era aficionado por livros, ele começa a ler e vai se encantando, e se afasta um pouquinho, não do judaísmo, que sempre foi forte, ele estava cada vez mais perto, mas da religião, para a tristeza do pai dele, que era professor de religião do Heider. Então, ele estuda lá no Heider, nessa cidadezinha, e aí vem a trajetória dele, que eu achei muito interessante, porque sempre tem professores que marcam a vida dele na escola, sempre. Então, quando ele é assim, adolescente, chegam na cidadezinha, pequenininha, 200 e tantas famílias, 2 professores. E ele se encanta com os... E esses 2 professores, no casal, fundam uma escola laica, idicista, mas com mais cultura geral, com abertura, e meu pai se encanta. Foi aluno desses professores, diz ele já menciona, eram crânios que ele falava, que eram os lugares dele, eram gênios, ele sabia tocar, fazia teatro, sabia tocar, tocava instrumento musical, e então ele ficou encantado já pequeno com a metodologia e com esses professores, e ele se torna também um leitor aficionado, ele amava a leitura. Muito bem, foi aluno por algum tempo, e esses 2 professores, eu me corrija se eu estiver errado, esses dois professores saem depois de um tempo para uma cidadezinha maior, porque eles querem uma coisa mais, querem expandir, né, a didática deles, e meu pai, o Léria, o professor naquele tempo, Peissar Tabak, disse assim, não vou ficar aqui nessa cidadezinha não. Pediu
por favor, para os pais, ele tinha uns 13, 14 anos, eu quero ir para essa cidade para onde meus professores estão indo. Conseguiu. E lá foi ele com o grupo para Kovel e continuou os estudos, que seria tipo primário, ensino fundamental, né? Ensino fundamental. E depois de estar com esses professores, ele vai então para Vilna, que era chamada a Jerusalém da Lituânia. E em Vilna, ele termina o que seria o ensino fundamental, digamos, né? Ensino fundamental 2. E aí ele narra que todos os professores que ele teve eram maravilhosos. Eram pessoas altamente gabaritadas, altamente capacitadas, a metodologia era da mais moderna. Ele termina esse ensino fundamental no ginásio, da onde saíram pessoas como Sutskever e outros. E ele elogia, quer dizer, eram escolas judaicas que, pelo que eu entendo, assim, entendido das falas dele, do nível top, eram assim maravilhosas. Sempre, todas as matérias eram dadas em Yiddish, a não ser, digamos, geografia da Polônia, história da Polônia, e ele sempre menciona, em qualquer entrevista ou em qualquer conversa com a gente, que professores maravilhosos eu tinha. Termina lá e vai para o, digamos, ensino médio, em Vilna, que era chamado Humanistische Gymnasia. E relata a ele nas entrevistas, nas conversas que ele tinha com a gente, de novo, escolas maravilhosas, professores maravilhosos, metodologia maravilhosa. E ele se encanta, quer dizer, ele fica já, digamos assim, influenciado um pouco, e aí já começa a surgir dele a vocação. Eu quero ensinar, eu quero também ser professor. Quero também ser professor. Termina esse ginásio, que ele elogia muito, foi uma época inesquecível, e ao invés de ir para a universidade, ele já está resolvido que ele quer seguir a carreira pedagógica, que ele quer ser um professor, não só para... Ele sempre dizia, eu não quero transmitir conhecimento só, eu quero formar os alunos como cidadãos amantes do povo judeu, da sua própria terra, dos valores humanistas, etc. E ele, então, faz um seminário em Vilna, de 5 anos, e esse diretor foi um famoso professor Gollum, que conseguiu se salvar, porque a maioria dos que cursaram faleceram no Holocausto. E ele, então, nesses 5 anos, ele faz o curso. Parece que foi um aluno excelente, eu vi o boletim dele em casa, era bom, as notas eram boas. E ele se forma, e ele vai, então, enviam ele para uma cidadezinha chamada Lublin, onde durante 4 anos ele é professor. Aí já é o ano de 34, nazismo, antissemitismo, e ele... Parece que a escola ia ser fechada, e ele pensa, preciso sair daqui. Ele sempre foi muito curioso, dizia ele, em conhecer o mundo. Então, ele tinha um amigo que já havia emigrado para o Brasil e morava em São Paulo. E ele disse assim, vou para o Brasil, vou trabalhar com educação em outro continente. E em 1934, ele veio para o Brasil, com a ideia de trabalhar na educação aqui. O que estava acontecendo aqui no Brasil em 1934? Vamos ver como que ele chega à primeira escola que ele dirigiu, que foi Sholem Aleichem. Em 1928, foi fundada uma escola judaica no Rio, sob a direção do fabulista Eliezer Steinbach. O nome da escola era a Escola Sholem Aleichem,
mas o diretor era o Eliezer Steinbach. Funcionou durante 2 anos, até 1930. O Eliezer Steinbach volta para a România e não há mais essa escola terminou mesmo. Quando ele volta, e ele conhece minha mãe, que foi uma paixão maravilhosa à primeira vista, se viram, se apaixonaram, ele foi convidado a trabalhar, porque ela já havia trabalhado na escola Eliezer Steinbach, e na escola Scholle-Maler. E os dois, então, com outro grupo, assim, vamos reerguer a escola Scholle-Maler. E aí surge, então ele vai reerguer, em 1934, depois, a escola Scholle-Maler, onde ele trabalha sobre os ideais, sobre os acontecimentos, meu irmão fala depois, eu estou dando o histórico dele. E ele, então, trabalha na escola Scholle-Maler por anos e anos, até que em 1951 acontece uma interferência, digamos, política na escola. Ele sai da escola, ele resolve ir para Israel e leva toda a família para Israel. Ficamos lá 1 ano, não deu certo. Era difícil, né? A parte deles era muito difícil, embora ele era também um apaixonado por Israel. E nós voltamos, e quando nós voltamos, em 1952, ele então resolve, diz, vamos então, eu pulei uma parte do Instituto Israelita, do coro, depois qualquer coisa eu explico, só para ser mais, senão vai levar muito tempo. Então, a escola, então é fundada a escola Eliezer Steinbach. Ele, não vou dizer tudo, mas aí ele vem e trabalha na fundação da escola Eliezer Steinbach. Eu me lembro como hoje, quando ele chegou em casa e disse, Leia, tem uma casa linda em Laranjeiras, que o grupo está querendo comprar. Você quer ver? Quero. Gente, quando eu cheguei nesse palacete, com aquele vitral, aquele primeiro prédio da escola, gente, eu tenho que pensar, eu pequena lá dando, né? Tem que é maravilhoso. Ele disse assim, olha, ainda tem um terreno que a gente pode construir. Então eu me lembro, a primeira vez que eu me deparei com aquela escadaria linda, né, que naquela época era um palacete, Laranjeiras, né, e foi comprada a escola, foi comprada a casa, com um terreno ainda para construir, e aí ele então passa a ser diretor do Eliezer Steinbach. Uma escola laica, com ídis e hebraico, ele sempre muito amante das tradições judaicas, do folclore judaico, da literatura judaica, da língua ídis e da língua hebraica, mas uma escola progressista e laica. Foi essa a escola que ele dirigiu até a aposentadoria dele. Então, isso é mais ou menos como foi a trajetória dele até a escola. Alguns anos, foi muito interessante, porque a primeira turma, agora eu estou me lembrando, a primeira turma do Jardim da Infância eram filhos de ex-alunos do Scholle-Maler. Quando depois o primário assim, já está se formando, porque primeiro ele é o único professor de ídis e de história judaica, parece que tinha uma professora de hebraico, então ele convida um grupo, que sou eu, a Alcarai, Radina, outras, eu não me lembro outras, todas ex-alunas do Scholle-Maler, para darmos ídis e história judaica. Então eu trabalhei aqui na escola, comecei naquele prédio, naquela casa belíssima, com aquele vitral e aquela escadaria, onde primeiro só dávamos aula lá, e depois foi construído esse prédio aqui. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu quase desmaiei. Gente, eu não reconheci nada.
porque dá um espetáculo, gente. Eu fiquei super emocionada no que isso se tornou. Eu acho que o papai lá no céu deve estar chorando de alegria ao ver isso. Realmente estão de parabéns todos. E eu trabalhei na escola por 12 anos, dava IDES, História Judaica, e foi um tempo muito feliz na minha vida. Então, isso é mais ou menos a trajetória. Meu irmão vai falar sobre os valores e a filosofia educacional dele. Obrigada. Eu não sou filósofo, não sou educador. Minha vida toda eu fui jornalista, professor universitário, mas na área de jornalismo. Mas eu, quando a Léa estava falando da cronologia da história do meu pai, do Eliezer, eu me lembrei de um acontecimento que, para mim, pessoalmente, eu acho que pode ser realmente um dos fatores de nascimento do Eliezer. Nós, como ela contou, nós tínhamos voltado de Israel, onde realmente não deu certo, porque o Yiddish estava muito embaixo na época, ninguém falava em Yiddish. Depois eles se arrependeram e transformaram o Yiddish em algo realmente importante na cultura judaica. E meu pai chegou aí a um congresso de Yiddish lá em Israel, algumas décadas depois. E eu estava numa casa que arrumaram para a gente, aliás, foi o pai do Daniel, meu tio Gerson. O Daniel não era nascido, era lá em Olaria e não conheceu essa casa. O tio Gerson morava no andar de cima e eu, a Léia, a família toda no andar de baixo. E um belo dia, o meu pai voltou, depois de Israel, ele voltou para o Sholem Aleichem, onde já tinha havido aquele problema, aquela divergência ideológica. E eu estou de manhã na minha casa, ligam para minha mãe e dizem assim: Dona Sara, vem para cá, porque acabaram de impedir a entrada do professor Tabak no Sholem Aleichem. Botaram alguns capangas lá para impedir a entrada dele. Ele está arrasado aqui. Eu ouvi a história, eu era garoto, sei lá, 8 anos, já seguia tudo, já acompanhava tudo, porque eram zitzum, eram reuniões o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, que eu, mesmo que não quisesse, eu sabia de todas as confusões, sabia o nome de todos os sobrenomes, de todas as pessoas que eram de um grupo, de outro, que brigavam. Aí eu acompanhei. Foi uma tarde muito difícil para mim, porque eu vi meu pai prostrado, tinha chorado, né, porque depois conseguiram fazer com que ele entrasse na escola, mas eu acho que a partir desse momento, que por divergências ideológicas muito sérias, por imposições pedagógicas que ele achava absurdas, não vale a pena nem a gente rememorar, entrar muito em detalhe, porque depois ele mesmo, que era uma pessoa conciliadora, se reconciliou com muitas aquelas pessoas. No enterro do meu pai, uma das pessoas estava ao outro lado, apareceu de repente para se penitenciar, foi o professor Moisés Genes, que foi lá quase que pedir perdão diante do meu pai morto, né? Mas foi algo também muito importante. E foi ali que eu acho que eles começaram a reunir os amigos, as pessoas que pensavam igual, né? Que tinham divergências ideológicas muito sérias com outro grupo, para começar a arrumar as coisas, conseguir com pessoas que tinham condições financeiras, né? Ele ia na casa de um por um, que o meu pai não era simplesmente um educador, ele era um ativista total, ele vivia para isso. E até que se conseguiu, como a Léa falou, comprar o prédio, com muito esforço. Eu não tinha mais idade para começar no maternal ou no jardim de infância do Eliezer, porque eu já tinha passado da idade, eu tinha estudado também, eu passei a fase mais conflagrada, 2 anos só no Sholem, aquela fase da briga. Então eu já fui para outra escola e me lembro, como eu falei há pouco, no evento na PUC, onde nós temos um grupo lá de ressurreição do Yiddish, sobre a minha experiência, o primeiro rema-rema, o primeiro bloco de areia, a primeira turma de maternal. Eu via, acompanhava meu pai, acompanhava minha mãe, vinha aqui, jogava ping-pong, eu não podia ter mais aula, eu não tinha mais idade para começar no maternal, e via o esforço dele de diário, né? Não só para criar a escola, mas para criar um grupo juvenil que se chamava Gypsy, né?
para criar o coro. Meu pai ficava o dia todo com isso, né? Era grande, ele era um apaixonado, um idealista, como se chamava na época. A palavra que eu mais ouvia na minha casa era em íris, né? Idealista e nicht idealista, os que são idealistas e os que não são idealistas. Para ele o mundo era dividido nessas duas figuras. Mas voltando um pouquinho, eu acho que, quer dizer, eu não vou poder contar tudo, quer dizer, pessoas aqui mais jovens, que estão na escola há pouco tempo, gostariam de saber um pouco mais do contexto, quase que histórico, né, do nascimento desse tipo de escola que meu pai considerava laica, progressista, humanista. Não que as outras escolas, que eram mais hebraístas, não tivessem ideais, né, mas havia realmente uma divergência. Havia educadores que cultivavam mais ideais, vamos dizer assim, progressistas no aspecto social também, que cultivavam mais o ídis, a importância do ídis para o renascimento da identidade judaica. A gente precisa saber que durante o czarismo foi a época que o ídis nasceu como cultura, com identidade própria, com grandes professores, mestres, teatrólogos, poetas, escritores, alguns deles já bem traduzidos no Brasil. Isso também meu pai achava que o ídis era intraduzível. Mas, felizmente, nós já temos algumas traduções de alguns livros que são obras-primas da literatura judaica, como Teve o Leiteiro, do Sholem Aleichem, que inspirou o Violinista no Telhado, onde tem páginas famosas como os diálogos do leiteiro com Deus, que eu recomendo, inclusive. Mas, voltando, né, o ídis nasce numa época histórica de luta social contra o czarismo, né? Onde os judeus que eram oprimidos, perseguidos, mais que outras etnias, vamos dizer assim, se engajaram totalmente. E nós tivemos líderes revolucionários, artistas, toda sorte de idealistas que se engajaram numa luta social contra a opressão de uma forma geral. O meu pai era simpatizante de um partido que foi praticamente exterminado no Holocausto, que era o Bund, que era Bund em alemão, quem acompanha futebol, Bundesliga quer dizer união. Era um partido socialista democrático que cultuava os valores humanistas e democráticos judaicos, que queria preservar a cultura judaica e integrar-se nas sociedades que fossem também sociedades progressistas, que prezassem a justiça social, que lutassem contra a desigualdade. Havia um outro grupo, uma coisa absolutamente normal, né, nas coletividades judaicas, era um grupo mais hebraísta. A maioria dos que eram mais hebraístas eram sionistas também. Hoje em dia existe uma grande, né, confusão, talvez um pouco de ignorância, para saber diferenciar os vários matizes desse pensamento. Pouca gente sabe que havia sionistas socialistas, até sionistas marxistas, sionistas de esquerda e de direita. O Martin Buber era um grande filósofo que foi sionista, que depois divergiu dos primeiros líderes sionistas que governaram Israel e que foi um dos grandes ativistas dessa época. Bom, isso era só uma questão de saber onde é que nós estamos. Então, o que meu pai queria? O que ele... Aqui, vamos dizer assim, que tipo de cultura, que tipo de pensamento era o dele? Era um pensamento que eu acho que tem hoje conotações universais. Ele era a favor de uma sociedade mais justa, contra as desigualdades. Eles achavam com alguma ingenuidade que numa sociedade mais justa, vamos dizer assim, mais socializada, o antissemitismo iria desaparecer, né? Que bastava você ter justiça social, luta contra o preconceito e luta contra todas as formas de iniquidades, que a sociedade humana ia resolver todos os seus problemas. A gente viu como realmente isso não aconteceu. Hoje tem um artigo que eu acho fantástico no Globo, ainda tem 2 artigos no Globo, de um historiador chamado Miguel de Almeida, onde ele fala o que fizeram com Cristo, o que fizeram com Marx, né? 2 judeus, né? Quer dizer, o que veio depois dos dois, o que se faz hoje em nome de Cristo, que nasceu, morreu, viveu como judeu, como vocês sabem, que é absolutamente contra todos os princípios tudo que ele professava, e mesmo os pensamentos iniciais do Marx, o que se fez dele, as ditaduras, as mortes, as perseguições, os massacres, que foram, aliás, uma parte muito, muito traumática na vida do meu pai. Ele, quando tomou conhecimento que os maiores escritores judeus, os maiores
conhecedores do IDES nos países então comunistas tinham sido massacrados, um verdadeiro genocídio étnico, só por estranha coincidência, no dia que ele morreu, não no mesmo ano, foi o dia que massacraram, numa noite só, todos os principais poetas, escritores e grandes intelectuais judeus da União Soviética, no tempo do Stalin. Então isso gerou nele uma grande perplexidade, porque no idealismo dele, de tantas outras pessoas, né, são coisas que jamais deveriam ter acontecido. Mas nós estamos falando também, né, de uma situação que é muito moderna hoje, né? Quer dizer, onde é que está a verdade, o que é ser progressista, o que é ser, o que é lutar contra os preconceitos, onde é que nós estamos e onde é que está a escola hoje, né? Então eu acho que, de uma forma geral, quando ele falava em educação laica, progressista, humanista, o amor que ele tinha pelo Brasil é uma coisa curiosa hoje, né? Porque ele falava, a Leia deve se lembrar disso, que o Brasil era um paraíso. A gente, nascido aqui, já falava, pai, peraí, calma. Então ele falava sempre comparativamente, né? Que pelo que ele viu, o que ele viveu na Alemanha, o que ele viu de antissemitismo em outros países, isso aqui era um paraíso. Ele falava sempre de forma comparativa, não quer dizer que ele achasse que isso aqui fosse um país sem preconceito, não. Ele apenas estava mostrando para a gente a experiência pessoal dele. Mas o que eu acho que deve ser ressaltado para quem está hoje na escola é que o idealismo, né, a ideia de que educação, cultura não pode ser considerado um meio de comércio, de vida, que existe a escola comunitária judaica, que é uma instituição da vida judaica, é uma escola de idealistas, é uma escola de gente que queria ver uma boa educação, não só para seus próprios filhos, mas para todas as pessoas. As escolas judaicas, eu acho muito importante hoje, estão democratizando o acesso, inclusive, para todas as pessoas de qualquer outro conceito ou religião que gostariam de frequentá-la. E o que eu soube também da vizinhança com uma escola daqui, o Eliezer lida com uma escola próxima, uma escola pública, não sei se ainda existe essa política, tomara que ainda exista, né, de conhecer o seu próximo, né, que vive diferente de você, ver como é que a escola, eu acho que chama José de Alencar aqui do lado, como se pode ajudar a quem não teve as mesmas condições, as mesmas oportunidades na vida para frequentar uma escola do nível do Eliezer. São esses ensinamentos, né, e são ensinamentos de toda uma corrente humana, assim, de pessoas idealistas como meu pai, que prezam a justiça social, que prezam, sobretudo, os valores que o próprio judaísmo preservou, que são valores que vêm desde os profetas. Meu pai citava muito isso, né? O que os profetas falavam antigamente foi repetido por muitas gerações, como é antigo na cultura judaica, a preocupação com o diferente, com o pobre, com o que não tem condições, como isso faz parte do dia a dia, do pensamento da cultura judaica laica. Então, eu acho que, para quem está na escola hoje, essa luta, esse ideal, tudo isso pelo que o meu pai lutou de maneira absolutamente descompromissada com aspectos materiais da vida. A Leia não contou aqui, mas tem gente que sabe que meu pai abriu mão do salário dele para começar a dirigir o Sholem Aleichem quando ele chegou no Brasil. Eu não quero, não, vocês me garantem aí um pouquinho de minha comida, deixa eu morar aqui dentro da escola, eu moro. Quando vocês tiverem condições, a gente aluga uma casinha. E a Leia não contou, mas ela viveu numa sala da escola nos primeiros anos de vida dela. E ela era acordada, às vezes, pela sineta que marcava o fim das aulas no meio das mamadeiras. E quando meu pai teve condições, quando arrumaram um saláriozinho para ele se mudar, uma casinha pequenininha, que eu me lembro no Grajaú, onde a gente botava cubos de gelo dentro de uma geladeira de madeira, porque não havia na nossa casa geladeira elétrica ainda, a vida dele melhorou um pouco. Outro dia eu visitei, lá a nossa casa ainda existe, não sei se aquela geladeira com cubos de gelo ainda existe também, mas isso eu acho que são aspectos, né,
da vida dele, ou do tipo de vida que ele prezava e do amor que ele tinha por aquilo que mais o interessava, que era a literatura judaica. Ele era um grande especialista em grandes escritores de língua ídis, como Sholem Aleichem, Peretz, Mendel Moisés Foy. É isso que interessava para ele. E é isso que as pessoas que eu acho que devem se considerar idealistas devem prezar na vida, fazer o que você acha que é bom para você, que é bom para o outro, que é bom para a sua família, que é bom para a humanidade em geral. Eu sei que eu estou parecendo também um idealista meio ingênuo, né? Mas se a gente não tiver essa utopia, né? Se a gente não pensar que a gente pode contribuir com alguma coisa, eu acho que não tem muito sentido também a gente continuar batalhando com aquele nosso grupo, que a Eliane está aqui também, o grupo Viver com Ídis. Quando meu pai iria imaginar que hoje nós temos um grupo de jovens, excelentes músicos, que se encantaram com Ídis, que formaram um grupo musical fantástico, que fez um CD maravilhoso, com músicas em Ídis. Não sabem uma palavra de Ídis, alguns estão até estudando. O que é isso? É um interesse por algo que vale a pena você se dedicar. Bom, eu acho que eu já falei demais, eram impressões que eu queria passar aqui para vocês. Vou deixar um pouquinho não, bastante, por tempo com os outros. Muito obrigado. Eu começo apresentando o meu currículo, não o meu currículo profissional, mas o meu currículo Instituto Eliezer. Eu faço parte do conselho, fui ex-presidente do Instituto, meu pai foi sócio fundador do Instituto, exatamente na primeira ata de fundação. Meu filho faz parte hoje do conselho do Instituto. Isso é o que a Thelma chamou de manutenção, e eu digo uma palavra que se chama Emsher, que é uma característica do povo judaico, que é continuidade. É passar o bastão adiante, como você falou, segurando. Continuando um pouquinho o meu currículo, eu diria que eu me apresento como eu sou avô da Letícia, que é aluna da 8ª série da escola. Eu sou avô da Yael, que hoje está no 4º ano de medicina, estudou nessa escola. E eu sou avô da Gabriela, que acabou de passar no vestibular agora. Eu brinco com ela, chamo ela de engenheiro cubo, porque ela passou nos 3 concursos que fez, na UERJ, no Enem e na PUC. E eu digo isso não como orgulho meu, isso tudo eu devo a vocês, ao esforço, à dedicação e ao trabalho dessa equipe maravilhosa. Vocês são responsáveis por isso. Eu queria só exemplificar um pouquinho mais essa questão de manutenção, essa questão de Emsher, aqui nos exemplos que a gente tem. A gente tem o Bruno aqui, cujos pais, e o Ilan, o irmão dele, que faz parte do conselho, cujos pais foram de uma dedicação grande, muito grande ao Instituto. Nós temos o nosso presidente, o Fábio, cujo pai trabalhou durante muitos anos para o Instituto aqui junto comigo. Nós temos sentado ali no fundo, e que devia fazer parte dessa mesa também, o meu amigo Hélio, cujo pai também foi pai e a mãe, que dedicaram durante muitos anos. Isso é o exemplo da manutenção, isso é o exemplo da continuidade. Eu vou tentar falar rapidamente, contar só uma história para vocês, não sei se vocês sabem, tentar resumir, para não me prolongar demais. O Instituto foi fundado em 1946 por um grupo de judeus, com essas características todas que o Israel falou. De início, eles se juntaram em eram imigrantes com dificuldade, como o Israel falou, de não ter aonde morar, como o professor Taba, tendo dificuldade até da língua, dificuldade de tratar da própria sobrevivência, e ainda encontravam tempo para se dedicar a atividades culturais, atividades educacionais. Esse foi o grupo que criou o Instituto em 1946. Vou dar um salto rápido. Em 54 foi criada a escola Eliezer Steinbach, que o professor Taba era o diretor, e foi criado o coral do Instituto. Vou falar um pouquinho sobre o coral. O coral do Instituto foi uma instituição que artisticamente se destacou e se destaca, existe até hoje, foi regido
por grandes maestros. O primeiro maestro chamava-se Fader, depois nós tivemos o Henrique Morellenbaum, que é uma figura maravilhosa, um músico maravilhoso, muito ligado a ele, a mulher dele, a escola e a instituição também. Depois tivemos Isaac Arabichevski. Hoje o coro é regido por Abram Roshinsky. O coro se apresentou em diversas apresentações internacionais, em Israel, no Brasil, em vários estados. Sempre que via uma personalidade de Israel, o coro era chamado para participar e o fez com muito brilho. Nós podemos considerar uma joia da comunidade israelita do Rio de Janeiro. Bom, falando um pouquinho da escola. A escola foi criada pelo professor Tava, que aí eu abro um pequeno parêntese para dizer que eu sou um produto do Lere Tava. Eu estudei no Sholem Aleichem, graças ao Lere Tava que eu falo Yiddish, eu gosto do Yiddish, e vou contar até uma brincadeira, se o pessoal não ficar triste comigo, nem o Israel nem a Leia. Lere Tava recebia a gente no ônibus da escola todo dia, entrava dentro do ônibus e dizia assim: bom dia, crianças, agora direto para as aulas. Não sei se você se lembra disso, mas era assim que ele fazia, pelo menos na minha época. Mas o Instituto teve uma quantidade muito grande de ativistas abnegados, mas se eu fosse citar os nomes aqui agora, nós ficaríamos realmente por bastante tempo citando. Então eu estou citando alguns para que, com a homenagem a eles, a gente homenageie a todos. O Túlio Lerner, Tobias Kachelik, Jorge Urkevich, Fábio Becker, Yehuda Siornai, Chaim Schwertcher, Clara Jacostenberg, Pascoal Davidovich, Davi Lerner, Maurice Perpignan e muitos outros ativistas. Então, citando a esses, eu cito a todos. Vou dar mais um salto para dizer o seguinte: em 2001 foi feita a fusão com o Max Nordau, nos transformando na entidade que nós somos hoje, a Escola Eliezer Max. O que eu quero notar de importante, contando um pouquinho da história do Instituto, é que cada uma das diretorias do Instituto e da escola também que por aqui passaram, implementaram, adicionaram a sua marca pessoal. Cada uma delas teve uma característica, uma atuação. Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Diretorias do Instituto que nos antecederam, quando o ginásio foi criado, tendo necessidade de construir aquele prédio do ginásio, realmente atuaram, fizeram uma coleta, enfim, dentro da comunidade, para construir o prédio. Mas o importante é o seguinte: esse prédio do ginásio, naquela ocasião, ele estava num terreno que era alugado da casa ao lado. A casa 401, que é a casa ao lado, onde hoje a gente vai inaugurar o centro pedagógico, não pertencia à escola. Esse prédio foi construído num terreno alugado, aonde existia uma cláusula no contrato de locação que dizia o seguinte: caso o terreno fosse vendido para qualquer um que não a escola, as benfeitorias reverteriam para o proprietário da casa. Essa foi uma questão que eles enfrentaram. Uma segunda questão também é o seguinte: existia um PA é um projeto da prefeitura de construção de uma via paralela à Rua das Laranjeiras. Essa via passava aqui por trás e pegava exatamente o prédio do ginásio que ia ser construído. E a prefeitura só concedeu licença colocando uma cláusula dizendo o seguinte: caso a via paralela saísse, o Estado só indenizaria a escola pelo terreno desapropriado. Tudo que se gastou com a benfeitoria ia por conta e risco, não ia ser pago, indenizado pela prefeitura. E a diretoria teve coragem, teve visão, enfim, teve ousadia, construir um prédio. E aí, na realidade, a via não saiu, o prédio está aí. A diretoria que eu pertenci, qual foi a
a história interessante, entre várias outras, mas é uma história marcante, foi o seguinte: nós assumimos a direção da escola, num determinado ano, que eu já não recordo, 72, se não me engano, e os moradores da tal casa, que eram titulares desse terreno do fundo, onde o prédio estava construído, decidiram vender a casa. Nós não tínhamos um tostão para comprar a casa, com todas aquelas imposições, que se nós não comprássemos o terreno, com a obra, com tudo, reverteria para eles. Era uma família parente do governador Carlos Lacerda, família Werneck Lacerda. Eram 3 irmãos que moravam na casa. E me deram uma missão bastante curiosa. Eu me desempenhei bem dela, mas foi muito engraçada até. Eu fui destacado para, durante 6 meses, quase que toda semana, me entender com a família e jogar a decisão uma semana para frente. E mais uma semana para frente, e mais uma semana para frente, até que a gente conseguisse armar uma estratégia para comprar o terreno. E assim foi. Eu me lembro que numa das vezes que eu estava lá com eles tomando um chá que eles me ofereceram, eu comecei delicadamente a depreciar o imóvel, sem ofendê-los, dizendo o seguinte: olha, essa casa aqui é maravilhosa, a Rua das Laranjeiras, antes da abertura do túnel, era fantástica, calma, tranquila, e eles concordando comigo, é verdade, tudo mais e tal. Aí eu comecei a falar, mas é uma casa muito grande, para 3 pessoas só, e eles concordando comigo, estava tudo bem. Eu falei um pouquinho em questão de segurança, que naquela ocasião não era tão grave quanto nós vivemos hoje, mas já tinha alguns aspectos dizendo uma casa muito grande e tal, questão de segurança, eles concordaram comigo. Aí eu falei a 4ª coisa e aí eu escorreguei. Eu digo, tem mais. Às segundas-feiras tem esse coro que faz um barulho terrível, não deixa vocês dormirem. Olha, eles deram um salto, os 3, o senhor não diga isso. O senhor não fale uma coisa dessas. Esse coro é um bálsamo das nossas vidas. Nós esperamos a chegada de segunda-feira e ficamos na janela ouvindo um ensaio. Eu digo, bom, essa eu perdi, mas as outras eu acertei. Bom, nesses 6 meses em que eu fiquei, entre aspas, cozinhando a família, nós armamos uma estratégia, descobrimos um setor da Caixa Econômica chamado FAS, que é Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, uma coisa desse tipo, e a gente foi um pouquinho bafejado pela sorte, porque quem dirigia esse instituto naquela ocasião era um colega meu de faculdade, então isso realmente facilitou o entendimento. Nós pegamos um financiamento, naquela época a inflação era enorme, e o financiamento era feito com juros e mais a correção monetária. E nós conseguimos, em negociação lá com a Caixa Econômica, pagar 40% da correção monetária. Deixamos de pagar 60%, que era um volume imenso. Eu me lembro que quando eu estava discutindo isso, eu tentei puxar um pouquinho mais, eu digo, não dá para passar para 20%, que era outra etapa. E esse amigo meu, o Cristiano, virou para mim e disse, Marcos, 20 a gente está dando para um leprosário no Piauí. Vocês estão muito longe disso. Então se contenta com isso e pronto. Isso foi feito, nós pegamos o dinheiro da Caixa Econômica, nós compramos o terreno e fomos pagando. Lá da metade para o fim do pagamento, que a gente pagava a Caixa Econômica, era menos do que a gente pagava de energia elétrica aqui da escola. E aí incorporamos o terreno, garantimos o prédio do ginásio, e essa foi uma das epopeias da nossa gestão. Depois disso vieram as outras diretorias, cada uma delas, como eu disse, implementando outras coisas, até que nós chegamos à diretoria do Rubem, que está sentado ali quietinho, e a diretoria do Fábio também, que realmente levaram a escola a produzir essa surpresa que produziu na Leia, que de se transformar nessa escola maravilhosa, com esses aspectos todos, com esse campus, que é realmente de fazer inveja à maioria das escolas aqui no Rio de Janeiro. Então, com essas poucas palavras, eu quero dizer o seguinte, quer dizer, vencendo dificuldades, conquistando, conseguindo sucessos como a gente vem conquistando, nós estamos caminhando em relação ao nosso futuro. E isso
em grande parte é devido a vocês, a esse público que está aqui presente, ao qual então eu agradeço muito em nome do Instituto. Muito obrigado. Obrigada. Queria passar a palavra agora para os representantes aqui da instituição Max Nordau. Professor Bernardo Kriner, por favor. Obrigado a todos e agradeço por ter sido convidado para esse evento. Ao entrar na escola, que eu já não passo há muitos anos, fiquei bem impressionado com as instalações que estão sendo feitas. Eu volto outro dia para visitar mais pormenorizado. O Colégio Hebreu Brasileiro, Max Nordau, foi fundado entre os anos de 45 e 50, porque eu fiquei procurando, eu já a fusão já foi feita há quase 20 anos, o ano que vem faz 20 anos. Vários imigrantes e filhos de imigrantes estavam morando já em Copacabana e Ipanema e sentiram a necessidade de ter uma escola judaica próximo às suas residências. Um fato muito interessante, que as primeiras atas eram escritas todas em Yiddish. A primeira sede foi numa casa na rua Farmer de Amoedo, por informação recebida, há pouco tempo. A língua hebraica foi ensinada desde o início, com muito sucesso. À noite, os pais iam assistir aulas de hebraico na escola e havia também aulas de culinária para as senhoras. A escola cresceu e passou para o imóvel da Francisco Otaviano, comprada com campanha dos dirigentes. A escola cresceu mais ainda e comprou-se a escola, o terreno da Prudente Moraes. E alguma coisa interessante, para ajudar a pagar o prédio da Prudente Moraes, na inscrição dos novos alunos, era cobrada uma taxa para ajudar a construção. E foi um sucesso. Quem não podia pagar, não pagava. Havia fila de espera para entrar na escola, naquele tempo, isso me lembro. Uma escola tradicionalista, sionista e com um forte olhar para Israel. Desde a sua fundação, a escola administrava uma sinagoga para atender os pais da escola e uni-los. Enquanto presidia o Max Nordau, assumia a administração da sinagoga, auxiliado por um grupo de pais e avós dos alunos e de antigos dirigentes do colégio, dos quais me lembro, outros já faleceram: Léo Zander, Isaac Glazer, Abrão Goldman, José Felber, Ur Binder, Hélio Sherman, Manel Birmacher e Leon Cara. A sinagoga funcionava no CIB e o resultado líquido das vendas dos lugares e dos aliotes era depositado na conta da escola. O dinheiro arrecadado era aplicado pela tesouraria da escola e com os seus resultados fazíamos melhorias nas escolas. O caixa da escola estava tão bem administrado que quando estourou uma guerra entre Israel e seus vizinhos, a diretoria da escola aprovou uma boa doação para a campanha de emergência do fundo comunitário. A sede do grupo de emergência estava sediada na Hebraica, com um movimento extraordinário de gente. Hoje, olhando para trás, declaro com muito orgulho que a fusão foi uma grande saída para as duas escolas. Meus 3 netos, Elissa, Suzane e Edan, frequentaram a escola Eliezer Max, do maternal até finalizar o ensino médio, com muito bom aprendizado.
Só tenho muita alegria para a escola. Só tenho muito elogio para a escola. Eliezer Max. Meus parabéns a todos. Estamos de parabéns. Bom, eu não vim preparada para falar aqui, eu achava que eu só ia trazer o meu pai, mas enfim, eu posso falar como uma ex-aluna, que eu fui do Marcos Nordal do maternal até o ensino médio, eu terminei a escola, e tem várias pessoas aqui que foram da escola também. É emocionante estar aqui, é emocionante depois de tanto tempo. Tive muito orgulho, todos os meus 3 filhos na escola, tudo que eles passaram aqui foram momentos assim inesquecíveis e importantes. Eu só posso agradecer a todos os professores, que muitos foram professores deles, que fizeram eles se tornar o que eles se tornaram hoje. E estão muito bem. E uma coisa que eu queria falar que eu acho que é interessante, na verdade, acho que foram chamados aqui também para se falar uma coisa como surgiu, né, as escolas. O Max Nordal, na época que se deu o nome, eu acho que meu pai não chegou a falar isso, ele era judeu, ele era sionista, e ele foi um dos cofundadores da Organização Sionista Mundial, muito amigo do Herzl na época, e essa foi a razão que esses pais, que eram de uma filosofia mais sionista voltada para Israel, quiseram dar esse nome para a escola. Existia, os fundadores falavam o Yiddish perfeito, tanto que as atas, como ele falou, eram todas feitas em Yiddish, mas eles achavam, tinha uma filosofia que tinha que se ensinar o hebraico. E foi uma coisa muito nova, porque isso não era visto dessa forma. Foi sucesso, as pessoas gostaram, tanto que muitos pais tiveram que ir na escola para aprender, porque era uma coisa muito nova, eles não tinham essa noção. E eu acho que essa parte foi crescendo, então deram esse nome, a escola foi pequenininha, foi crescendo até que chegou o ponto que chegou, que vocês todos conhecem. E uma outra coisa interessante, essa história da sinagoga, que realmente existia, eram os fundadores que criaram a escola, e criou-se a sinagoga, só funcionava para os grandes festas, que era Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas eu me lembro, eu posso dizer, porque assim como eu fui aluna da escola, eu também sou filha dele, e desde o final do ano até eu chegar perto de Rosh Hashanah, a gente todos, eu e a minha irmã, a gente escutava as fitas de todos os Hazanim que mandavam do país, de outros estados, de Israel, para poder ele escolher quem ia fazer. Então isso era uma coisa assim que a gente escutava, ainda era fita cassete, vocês podem imaginar. E ele escutava várias e várias vezes e todos nós participávamos. Enfim, eu acho que assim, muitas coisas foram interessantes, mas eu acho que o principal é ver que, assim como a comunidade muda, as pessoas mudam de lugar, né? Eles vieram da Tijuca, as coisas vão indo, as pessoas também mudam. Houve muitas escolas que se fundiram com outras, porque as filosofias mudam, as coisas mudam, a gente tem que seguir adiante, a gente tem que ter um olhar no futuro. Entrar nessa escola hoje é de se tirar o chapéu, que se conseguiu. Eu sei, o Rubem está aqui bem na minha frente, mas assim, começou realmente com a gestão dele, se conseguiu transformar uma escola de excelência e ter uma aparência que você tem um prazer de entrar na escola. Acho que isso faz total diferença para todos. Só ter um, só ter outro, fica no vazio. Então, assim, o que eu quero acrescentar é parabenizar todo esse trabalho que eu vivenciei, que eu vi, que vocês fizeram, e um detalhe que eu esqueci. Na época da fusão da escola em 2001, o Márcio Resnick era o presidente e o David Staublib, que é o meu marido, ele era o vice-presidente. Eles resolveram, ia ter um congresso também, mas eles resolveram fazer um filme com todos os ex-presidentes que ainda estavam vivos. E era um legado para a escola. Isso foi feito, eu sei porque quem filmou fui eu. Depois eu chamei, não tinha ninguém para filmar, tinha feito a fusão, não se sabia quanto que ia se gastar. Mas eu tinha uma produtora que era um grande amigo meu, que infelizmente faleceu, que é o Sérgio Horowitz. Ele fez gratuitamente e ele condensou, obviamente que eu só filmei, ele condensou e transformou um filme para cada pessoa. Na época, eu entreguei para a escola, mas todas as coisas aconteceram, e para cada família. Eu estou atrás de todas essas pessoas, porque eu acho que isso é importante, esse legado para a escola. E tem um filme também, que foi condensado, acho que é de 8 a 10 minutos, que foi apresentado num congresso
não me lembro se foi em São Paulo ou onde foi, mas esse filme foi apresentado em todas as escolas judaicas e aparece flash dos ex-presidentes falando, que também eu acho que é interessante, até porque ano que vem a gente está fazendo 20 anos de fusão e a gente não pode deixar passar isso em branco, e eu acho que o legado desses ex-presidentes, que não foram poucos, eu acho que é uma coisa fundamental. A escola não pode abandonar, e a gente tem que aproveitar. A gente tem aqui a nossa representante dos ex-alunos da escola, que eu acho que devia pegar esse gancho, que é uma coisa muito importante. Eu me comprometo a procurar, já estou procurando a do meu pai. Eu achei, já mandei, não deu tempo de trazer, porque tem que passar por um processo de tirar moço, porque era fita cassete. Então isso eu vou conseguir, se eu conseguir os outros eu estou vendo, que eu acho que eu vou conseguir também, tá? Talvez eu ainda consiga as fitas pequenininhas das originais. Foi filmado da Lerner, o Chaim foi filmado, o Jorge Kevin, enfim, é que eu tenho medo de esquecer algum nome, entendeu? Mas assim, todos os ex-presidentes que em 2001 estavam vivos, todos eles foram filmados. A gente foi na casa de cada um e marcou entrevista. Eu acho que isso é uma coisa assim emocionante. Eu imagino que se passou o tempo, não sei se as pessoas ainda sabem onde estão, mas eu estou tentando conseguir as originais e para poder transformar. Enfim, eu queria agradecer por ter sido convidada para esse evento. Eu realmente não imaginava falar nada, eu só vim aqui assistir, mas eu quero dar os parabéns em primeiro lugar para a Thelma e a todos em seguida por todo o trabalho, Thelma, diretora, todo o trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui nessa escola, que eu acho que esse é o resultado. E é isso que eu queria acrescentar. Obrigada, Renata. Eu queria falar também, está aqui conosco, eu não sei quem conhece, a Esther Dorfman, ela... Moraster, que eu estou dando o nome completo, mas ela é Moraster, nossa morada do coração. Ela vai falar, porque ela está muito emocionada, mas ela vai falar. Claro. Eu estou realmente emocionada, apesar de quando passado lembraram da Moraster, me convidaram para aqui, para o Eliezer. Eu vim com muito prazer, porque hoje em dia a gente ser convidado assim para alguma coisa é meio difícil, ninguém convida para nada. Bom, o que acontece é que desde o início eu fiquei mais emocionada ainda, porque eu me vi diante da Yiddish Geschichte. Yiddish Geschichte era a gente chegando aos 91 anos e ainda conseguir esse prazer, isso alimenta a gente, sabe? Não é só comida, não, isso alimenta a gente. Então não esqueçam de mim, foi assim maravilhoso, parabéns, que vocês continuem crescendo. O infantil do Max Nordau, que durante 25 anos ficou comigo, de todas as coisas, não vou enumerar, pode ser que um dia a gente ainda tenha a oportunidade, das coisas que eu fiz na vida, foi a melhor coisa, depois do nascimento dos meus filhos, essas coisas todas, né? Uma melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu trabalhei com adolescente, eu fui professora, eu fui aluna de Vila Lobos, é uma história muito grande. E vamos dizer assim, é o que mais ficou dentro de mim, o que mais me ajudou a crescer e que foi uma coisa maravilhosa. Obrigada pela lembrança e sempre que puder eu estarei aqui. Colegas aqui da mesa, vou interromper só um pouquinho a sequência das falas para prestar essa homenagem a Moraster,
porque eu tinha intenção até de deixá-la para o final, mas já que ela já falou, então não vejo o melhor momento, tá? É uma fotografia de quando a senhora era professora aqui do Eliezer Marx, que nós recuperamos e colocamos num porta-retratos para a senhora. O nosso cartão diz o seguinte: uma escola vibrante só se faz com a participação da comunidade. E é a força do nosso DNA que sustenta esse projeto de educação que inclui, acolhe e expande. Seguimos aceitando os desafios do novo, porque estamos conectados com o que importa de verdade, que são os nossos valores fundamentais. Obrigada por fazer parte dessa história, Morá. Vamos dar sequência? Eu queria passar agora a palavra para as nossas queridas ex-diretoras. Shirley Coll, por favor, e depois Sônia Guivenca. Olha, ficar para o fim não é fácil não, hein? Não é fácil. E ainda carregada de emoção. Quantas vezes eu estive desse lado aqui, né? Promovendo o encontro de professores. E hoje eu sou convidada aqui para falar. Não escrevi nada, vou falar a partir também do que eu ouvi e do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro que quando eu recebi o convite da Thelma, nessa proposta inicial com os professores, que era os pés no passado e o olhar no futuro. Eu fiquei pensando, os pés no passado, né? Mas primeiro eu achei estranho. Os pés, né? Depois eu pensei melhor, eu pensei assim, não, a escola é esse corpo vivo, não é? E esses pés, eles querem sentir se essa terra é de fato fértil, se a semente que se plantou é de fato uma boa semente, se ela vingou, se ela cresceu, né? Talvez um caule bastante robusto, forte, até uma copa, talvez a gente tenha também começado, né? Porque do jeito que essa escola floresce, é espantoso. É espantoso. Tem que ter realmente essa semente e essa terra e esses que plantaram ao longo do tempo, né? Com tanto cuidado e com tanto conhecimento, né? Bom, isso seria só para a gente dizer que o meu estranhamento se transformou nisso que eu consegui elaborar, não é? Eu queria contar para vocês, compartilhar, porque primeiro dizer que eu estou tão honrada de estar nessa mesa, né? E ter ouvido depoimentos, né? A Leia e o Israel falando do Leretaba, que eu vou falar já dele. Você falando da sua experiência, do Mais Nordal, né? A Sônia, que ainda não falou, mas que companheira que veio. Passamos um sufoco aqui. Foi difícil para os profissionais, quando houve a fusão, não é? Porque foi assim da noite para o dia, e nós não tínhamos espaço, e as nossas reuniões pedagógicas ao final do dia era para resolver a saída com os ônibus. Como que nós vamos colocar os alunos de volta para casa? Mas isso passou, né? E eu quero compartilhar com vocês a minha história aqui na escola. É uma história comprida. Desafio que acha a história mais comprida do que essa, que começa aqui no Eliezer, né? E começa assim. Eu estudei numa outra escola judaica em que se ensinava Yiddish. E eu fui a primeira turma do antigo ginásio a terminar essa escola. Tinha sido boa aluna. E aí, quando eu estava no meu clássico, no Andros, me convidaram para eu dar aulas de Yiddish, porque essa escola ensinava Yiddish naquela época.
que fosse ensinar ídis para crianças pequenas, de primeira série, que é hoje, né, era o CA, o primeiro ano. E eu disse, sabe do que mais? Eu vou. E fui. Nos meus 16, 17 anos, lá fui eu dar aula de ídis para criança pequena. E uma surpresa mais adiante, que o Lerer Tabak, o querido Lerer Tabak, me convidou para uma entrevista aqui no Eliezer. E eu vim, afinal, o que será que o Lerer Tabak, todo mundo conhecia o Lerer Tabak. O que é que ele queria de mim? E ele me disse assim, que ele tinha ouvido falar que tinha uma mocinha lá na outra escola que estava dando aula para criança pequena e parecia que ela levava jeito com esse negócio de dar aula. E ele então queria me conhecer. Então eu preciso dizer para vocês que foi assim um encontro de almas. Eu fiquei tão impressionada com o Lerer Tabak, com o brilho da inteligência dele, com as suas ideias, com o entusiasmo que ele tinha por seus princípios, por seus valores, por suas crenças, por aquilo que ele achava que tinha que ser uma educação boa, um ensino de qualidade, a visão que ele tinha do judaísmo, daquilo que a escola tinha que priorizar, encontrou muito eco no meu coração. E eu só tinha lá, nessa altura, foi em 1963, devia ter, vou revelar a idade, afinal de contas, o que eu vou fazer? Eu devia ter uns 19 anos, 18, 19 anos. E aí acordamos que eu ia começar a dar aulas na 4ª série, né? Seria o 5º ano hoje, talvez. E que eu ia começar e ele ia me dar todo o apoio, porque meu ídis nem era assim fantástico, tão correndo, tão fluente e tudo mais. Eu tinha sido boa aluna e estava dando conta de dar aula para criança pequena. Comecei a dar aulas, mas disse ao Lerer Tabak, eu estou terminando o meu curso de letras e quando eu me formar, agora no final de 64, eu quero dar aulas de português e literatura. Aí disse ele para mim, muito jeitoso, tinha um carisma extraordinário, Lerer Tabak. Ele disse, não, vamos ver como é que você vai. E, indo tudo bem, ao final de 64, em 65, você dá aulas também de português e literatura. E lá fui eu. E peguei essa turma de 4ª série, que eu acompanhei até o 9º ano de hoje, a 8ª série. Fiz todo esse percurso com eles, de início em ídis, né? Depois o Lerer Tabak me convenceu de que eu podia dar história judaica, me tutelou, foi meu mestre, me ensinou o Simão Dubnovo, sabia de trás para frente, de frente para trás, porque ele me ensinou quase tudo, né? E eu então acompanhei essa turma, e essa turma foi para a ninfa dela. É uma turma tão especial, e eu preciso dizer para vocês que eu tenho aqui, nessa plateia, aquele que eu acho, é uma inconfidência que eu coloco, vocês não contem por aí, porque isso era segredo até agora, mas o meu melhor aluno ao longo de toda a minha vida profissional, que foi o Daniel Tabak. O meu melhor aluno, de uma turma excepcional. São todos pessoas, né? E tem essa expressão em ídis, que só em ídis ela tem muito sentido. São todos, além de excelentes profissionais, bem-sucedidos e tudo mais, são mentes. Eles são gente. E o Daniel
um exemplo maravilhoso dessa realidade. Daniel, foi um privilégio ter sido sua professora. E muito me honra saber que sua filha Jana, sua filha Sheila, que seus netos continuam na escola dentro dessa corrente de valorizar a nossa escola, né? Bom, eu estava contando um pouco a história, estou lá no início, e já estou dando aula de português, de literatura, e enfim. Fiquei, acho que uns 12 anos trabalhando assim. Depois, me convidaram, tinham recém-aberto o ensino médio, no meu tempo era 2º grau, me convidaram para que eu coordenasse o 2º grau, ensino médio. Era um 2º grau pequeno, professores excepcionais, como eu tenho certeza que são os professores de hoje. Tinha uma relação muito próxima, aprendi muito com eles, eles aprenderam com a escola e também, quer dizer, temos muito prazer de saber que são alunos que foram bem-sucedidos e estão aí na vida. Depois eu saí por dois anos. E, em 1985, olha só como o percurso é comprido. Em 1985, a diretoria daquela época convidou a Dora Freifeld para dirigir, para ser a diretora-geral. Muita palma para a Dora Freifeld. Eu quero dizer que Thelma também a convidou e, infelizmente, ela está com problema de saúde, não pôde estar, queria muito estar aqui. Dora foi minha companheira de trabalho por 20 e muitos anos. Eu não me lembro da gente ter tido uma discussão. Eu me lembro, sim, que a gente chorou por algumas circunstâncias juntas, lembro que a gente riu muito juntas e que a Dora é a melhor pessoa que eu conheço. Eu não conheço melhor que ela. É a mais generosa de todos. Ela está aqui, sentada aqui do nosso lado e está aí também junto de vocês, né? E na direção a gente foi, né? Tivemos uma porção de situações e eu preciso também compartilhar com vocês que, como eu comecei muito cedo, a minha vida se misturou muito, o desenvolvimento da minha vida, o meu caminho se misturou muito com a minha vida como profissional, porque eu escolhi trabalhar nessa escola. Desde logo uma afinidade tão grande e um clima tão bom e sempre muita vontade assim de... Éramos sempre uma escola, e somos uma escola inquieta, uma escola estudiosa, uma escola em que as diretorias de pais nos mandaram viajar, nos mandaram para Barcelona, porque tinha um projeto interessante, nos mandaram para a Universidade de Tel Aviv 2 vezes seguidas, a direção da escola, com coordenações, com professores representantes, porque a educação estava extremamente avançada, e é extremamente avançada, e nós também tínhamos que aprender, e muito aprender. Então, a minha vida foi correndo junto. Em 64 eu me formei, quando eu comecei a dar aula de português, em 64 eu me casei. E depois vieram meus filhos foram estudantes dessa escola, depois os filhos deles, uns já estão na universidade, mas ainda tem uma pequenininha aqui, de 8 anos, que continua na escola, e ainda tem um postiço, que com o casamento do Alexandre veio também, mais um neto. Então, é tudo tão misturado. A minha vida e a vida na escola, elas caminharam assim, para a passo. E eu queria, assim, quer dizer, terminar dizendo para vocês, quem me conhece sabe como eu gosto de poesia, né? Dizendo assim, que eu vejo nesse florescimento, né? Nesse momento
especial da escola. A Thelma falou, não, tem umas coisas que são modernosas mesmo. Eu vejo assim, modernoso não. Eu vejo assim, a escola é uma escola que continua antenada com o seu tempo, uma escola que quer atender as demandas e as necessidades do estudante numa escola, as necessidades contemporâneas. Então, eu vejo só o brilho dessa escola e essa coisa que caminha e caminha. Então, eu me lembrei do Carlos Drummond de Andrade. Ele tem um poema que se chama Infância, em que ele fala de Itabira, do pai andando a cavalo, da mãe cozendo, costurando, e ele lendo o livro A História do Robinson Crusoe. E ele diz assim: comprida história que não acaba mais. Acho que essa é a história do Eliezer Max. É uma comprida história que não acaba mais. Agora, e depois de tanta emoção, porque eu acho que foram pontos assim comuns aqui em todos, a emoção que a gente está sentindo de compartilhar dessa mesa, compartilhar desse projeto lindo, que é trazer tudo o que se passou e com vistas ao futuro e diante de vocês. Agradeço muito, porque é demais, demais para mim tudo isso. E contar um pouquinho para vocês de como foi a minha história com Eliezer Max. Começou em 1992, quando eu entrei para o Max Nordal. Especialista em orientação educacional, eu fui trabalhar naquela sede como orientadora educacional. E, infelizmente, uma outra coisa que me deu um prazer enorme hoje é conhecer a Moraes Ter, porque ela era falada muito ali na escola, com todas as colegas, tem algumas aqui representadas, e a fala era muito intensa, até com várias pessoas, e muita coisa eu ouvi e eu não tinha conhecido, não tinha tido esse prazer. E hoje foi uma outra grande emoção. Bom, a sede, conforme o Bernardo falou, funcionava ali na Francisco Otaviano, e era uma coisa espetacular, porque o prédio era construído em platôs, cada platô nós tínhamos atividades, até piscina no último platô, só que tinha um problema, era um prédio antigo e que precisava de reparos e obras sempre, dando muita preocupação. E nós, do corpo pedagógico, qual era a nossa maior preocupação? Qual era o nosso grande desafio? Captar alunos, porque naquela época você apresentar um espaço físico, os pais de primeira idade sempre queriam um ambiente melhor, aquela coisa toda. E aí, como é que nós íamos resolver essa situação do espaço físico, contando sempre com a ajuda de toda a equipe, da mantenedora, da diretoria, mas cabia a nós um trabalho, E começamos a investir no trabalho de equipe, capacitação dos profissionais, e tivemos as famílias como parceiras, porque era importante que elas pudessem conhecer o nosso trabalho pedagógico, como era o trabalho ali de peso que a gente desenvolvia, como é que nós íamos divulgar isso? Então, fazíamos reuniões com os pais e também inovamos ali na escola um grupo de pais, Grupo de pais acontecia semanalmente, daí os pais ali na escola foram verdadeiros parceiros nossos. Fizemos também grupos com funcionários e era assim, uma atividade muito gostosa, porque você colocava aquelas auxiliares que auxiliavam na turma, você dava aquelas noções de como lidar com a criança, e elas se sentiam muito valorizadas com isso, e um prazer enorme para a gente. Bom, e a coisa mais importante era todo mundo acreditando muito no que se fazia. Resultado disso, que o número de alunos foi crescendo, e a gente estava ali, cada conquista, comemorando ali essa vitória grande que acontecia. A gente não passa
à toa, a gente não passa nos lugares sem nada acontecer com a gente. E eu devo muito essa passagem na escola, porque quando eu falei ali em capacitação dos professores, nós todos nos capacitávamos, toda a equipe pedagógica, toda a coordenação, e eu senti a necessidade de ir me formando, fazendo vários cursos ali ao longo desse período todo. O que foi muito importante, claro, para a escola, mas muito importante para a minha vida pessoal também. Então, eu sou muito grata a isso e, enfim. Aí, muito bem, era a escola, então, onde as professoras eram valorizadas e a importância do trabalho, do crescimento profissional, tudo isso. Nessa ocasião, participávamos de cursos, de congressos, e em 97, inclusive, fomos a Israel, né, oferecido também pela escola, para que conhecêssemos todo o trabalho que acontecia para a educação infantil, né? E lá tivemos assim, a oportunidade, inclusive, de visitar uma escola de educação infantil, que era a Escola do Futuro. Ficamos encantadas, impressionadíssimas. Nessa convivência dos cursos, a própria viagem a Israel, já tivemos a companhia de colegas aqui, da época do Eliezer, né? Então, havia uma afinidade muito grande do Eliezer com o Max Nordau em relação ao trabalho pedagógico. Havia uma afinidade grande em relação à metodologia que nós usávamos. E aí, em 2001, acontece a fusão, né? Como a Shirley falou, a fusão, a gente até brincava, e a fusão é uma grande confusão. Mas o que aconteceu? Ela foi muito bem tratada, com muita habilidade, pela diretoria das duas escolas, pela diretoria também de paz, mantenedora, houve uma habilidade nesse trato e a coisa começou a funcionar. Nós, em relação ao Max Nordau, nos sentimos muito bem acolhidos e juntos seguimos com o trabalho. Era o trabalho com as equipes, com as famílias, e assim foi. Fomos seguindo. Quando foi em 2012, eu precisei me apaixonar. Desculpa. eu ia seguir, me misturei aqui. Em 2012 eu precisei me apaixonar. Eu ia dizer pelo seguinte, que eu precisei me aposentar. Mas mesmo aposentada, a Aparecida continua apaixonada pelo trabalho da escola. Eu acompanho sempre, né? E curto tudo e torço muito por tudo que acontece aqui, né? E dizer para vocês o seguinte, hoje está aqui, tendo visto tudo que eu vi, e olhando agora para cada um de vocês, vocês são a realização de um sonho nosso, de um sonho que nós tivemos há muito tempo atrás e que hoje a gente está vendo a realização desse sonho. Só tenho que dizer para vocês muito obrigado e parabéns. Obrigada a vocês por essa oportunidade e obrigada a vocês por darem continuidade a essa maravilha de trabalho que acontece aqui na escola. Anos de futuro, há muitos anos a gente vem trabalhando e vem melhorando a escola. Estamos crescendo com mais alunos, a gente está crescendo mais de 5% em número de alunos para esse ano em relação ao ano passado. Sem dúvida, isso é resultado desse trabalho, dos investimentos, da seriedade do nosso projeto. E eu acho que nada mais justo do que a gente dar essa pausa e, em vez de falar hoje de futuro, a gente falar dos pés na história, né? Conhecer melhor, se reconectar com a história das duas instituições, do Eliezer Stender e do Max Nordau. Foi realmente sensacional e eu queria agradecer a cada um de vocês por poder contar um pouquinho dessa experiência para a gente. Então, não sei, o que a gente ainda tem antes da gente partir para o núcleo pedagógico. Acho que o Daniel quer dar uma palavrinha, né? Esse carinho, sem dúvida nenhuma, reflexo de tudo
que o Eliezer representou para mim, e principalmente a importância que a Shirley teve na minha vida. Assim, para, enfim, de alguma maneira tornar isso aqui um pouco mais fácil, eu queria comentar com ela um episódio, ela certamente vai se lembrar. Num determinado dia, bem criança, eu sentava na primeira fila, e eu cheguei na escola, eu estava toda casacada, e eu cheguei na aula dela, e ela, na verdade, me perguntou: Daniel, o que está acontecendo? Um detalhe, ela estava grávida. E ela me perguntou assim: Daniel, o que está acontecendo com você? E eu pensei assim: eu não sei exatamente, mas minha mãe disse que eu talvez tivesse rubéola. Quando eu falei que ela estava rubéola, ela olhou para mim e disse assim: meu Deus do céu, eu estou grávida. Assim, naquele momento, eu acho que eu tive a primeira sensação judaica de culpa. E eu acho que foi aí que eu decidi ser médico. Então, quer dizer, estar aqui no Eliezer, de fato, aqui nesse lugar em que, enfim, eu brinquei de pituchinha, subi nesse tablado, tive aulas de música, subir aqui para o campo, traz emoções indescritíveis. Eu entrei no Eliezer, na verdade, meu nome não era Daniel, eu era o sobrinho do Léo. Então, essa primeira situação, e obviamente eu era visto com um certo cuidado pelos meus colegas, e acho que o Léo tinha sempre um cuidado especial com isso, porque todas as vezes em que eu era repreendido e era expulso de sala, na verdade eu recebia uma bronca especial. Quer dizer, aquela era a bronca especial do sobrinho do Léo, que não podia de alguma maneira se comportar daquela maneira. E todas as vezes, enfim, existem muitas histórias, mas eu acho que essa é a visão mais importante, lembrando aquilo que a Shirley falou. Quer dizer, quando eu era bem pequeno, eu me lembro, quer dizer, uma das frases, quer dizer, a frase mais importante que eu levo ao longo da minha vida, é que eu aprendi dele, a primeira frase, do soll sein na mente. E essa frase me acompanha desde então, e eu acho que essa é a frase que eu tenho trazido sempre para as minhas filhas e agora para os meus netos, e eu acho que essa é a essência, como a Shirley mencionou do Eliezer, a essência de que nós formamos mente, essa palavra que só existe em Yiddish mesmo para descrever os aspectos, os fundamentos, a base, os pés, tudo aquilo que o Eliezer nos trouxe. E eu tenho um orgulho enorme de poder dizer que eu sou um ex-aluno da escola. Muito obrigado. Essa escola continua buscando investir na formação dos seus profissionais. A gente também tem dado uns pulos em Israel de vez em quando para conhecer escolas, projetos inovadores. A nossa ideia é poder ampliar isso cada vez mais para a equipe, né? Temos discutido com a maior seriedade o projeto curricular dessa escola, buscando inovação. A gente não acrescenta nada só porque o vizinho está fazendo ou porque é da moda. A gente pergunta como fazer com a cara do Eliezer Marx. Então essa é uma escola que nos últimos anos investiu bastante no inglês, deu uma reforçada no inglês, porque ser cidadão do mundo é maravilhoso e é bom que esses meninos realmente tenham as condições de voar muito alto. A gente trouxe novas tecnologias para a escola, sempre buscando consultorias especializadas para fazer isso de forma consistente e consequente. Na área de cultura judaica dessa escola, temos investidos em consultorias especializadas para discutir o currículo de história judaica que está sendo produzido. A gente quer ter material próprio, materiais que dialoguem com os projetos dessa escola, que são sempre desenvolvidos em integração entre o núcleo comum e a cultura judaica. A gente há muito tempo tem dito, se é uma escola judaica, esse judaísmo tem que vir para o centro do projeto pedagógico. A gente não quer que seja uma área periférica, uma coisa que aconteça à margem do currículo. Então, os nossos professores de cultura judaica viajam com esses alunos, para onde quer que a gente vá. Vai para Paraty, vai para Minas, vai para São Paulo, vai para Recife, vai para Brasília, e tem judaísmo totalmente inserido nesses projetos. Vai para Quilombo, vai para Fazenda. Acho que desde o 4º ano do Fundamental 1 a gente já começa a botar essas crianças na rua, dormindo fora, aprendendo muito, integrando cultura judaica e núcleo comum. Investimos também na consultoria especializada para o ensino do hebraico, que é o nosso desafio hoje,
fazer com que esse ensino realmente se torne ainda mais relevante, pensando nos jovens que podem ter, devem ter como perspectiva também estudar fora do Brasil e considerar Israel como uma possibilidade, né, de estudo e formação e vida. Temos feito também uma consultoria especializada no ensino do Tanar, que nessa escola se chama literatura judaica, né? Já que não é a perspectiva religiosa necessariamente que rege esse ensino, mas todo o conjunto de valores que perpassam esses ensinamentos e essas histórias e esse conteúdo rico. Então eu queria contar para vocês que é isso. Do ponto de vista pedagógico, a gente segue quieto, o modernoso é no bom sentido, porque a gente também está achando uma delícia inovar, mas com muita consequência, com muito investimento em formação e realmente buscando muita consistência naquilo que a gente faz, tá? E aí, para encerrar, passo a palavra para o Bruno Gottlieb. Pessoal, eu realmente não quero me alongar. Acho que a ideia agora é a gente ir visitar o núcleo pedagógico para fazer essa inauguração. Eu queria só reforçar que vocês apreciam o núcleo, não só a questão estética, obviamente que quem não viu ainda vai se impressionar com o embelezamento da coisa, mas com a ideia que o núcleo foi concebido, né, de reunir, de concentrar no mesmo local as equipes pedagógicas da escola, na medida do possível. Então algumas equipes ficam mais próximas ao seu segmento, mas praticamente todo o núcleo pedagógico da escola concentrado no mesmo lugar, com a ideia que haja uma maior circulação, maior contato, interação entre todos os profissionais de educação da escola, para que a gente de fato faça um projeto pedagógico integrado e único, né? A gente não faz um núcleo pedagógico aleatoriamente para simplesmente dar um embelezamento e modernização. Ele tem um propósito. E então essa é a cultura judaica dialogando constantemente com o núcleo comum, não é um setor apartado da escola, é o tempo inteiro esse esforço de fazer com que o judaísmo seja mais orgânico dentro da escola. E sala de professores, uma forma bem... um momento de dar chegou a hora dos professores, né, de valorizá-los e de falar, vocês também têm a sua vez, a escola também está modernizando para vocês, e é isso aí, a gente está muito feliz com esse marco. E ressaltar também que no núcleo pedagógico, vocês vão ver, tem uma máquina de escrever no canto, com letras em hebraico, que foi doada pela família do Leref Taba para a escola. O Flávio, neto do Leref, nos ajudou com essa confecção. A gente está muito feliz em poder justamente fazer essa ponte entre a história da escola, a identidade da escola, com o presente e com o futuro. Tá bom, gente? Obrigado muito pela presença. Agradeço muito a Maria e a Isabela, os arquitetos